Saudações alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana, número 43, o primeiro de 2017. O meu nome é Guilherme e aqui do meu lado direito está o meu irmão Fábio. Olá, Irmandade, irmãos corintianos, irmãs corintianas. Mais um ano, cá estamos sofrendo, torcendo, corintianos como sempre, né? Como sempre. Virou o ano e você continua corintiano, Gibson? Por enquanto, não mudei ainda não. Ainda não? Ainda não. Não resolveu mudar, não? Tem 40 anos não mudou, não vai mudar agora. Difícil, né? Bom, vamos começar pelos destaques, sabe? Qual é o seu destaque desse início de ano? Bom, vamos falar o grande destaque do Corinthians nesse início de ano não podia ser outro a não ser a Copa São Paulo, a performance dos garotos, do terrão, da Copinha, né? O Corinthians que foi mais uma vez campeão da Copa São Paulo, pela 10ª vez, como é que fala? É decacampeão, né? Decacampeão. La décima, imitando o Real Madrid. O maior campeão da história da Copinha, disparado. E não é só porque foi campeão, legal, bacana, mas tem sempre uma tradição. Normalmente, quando o Corinthians é campeão da Copinha, ele também conquista, o time profissional conquista outros campeonatos de relevância aí ao longo do ano, né? Nas últimas 4 vezes que foi campeão da Copinha, conseguiu conquistar títulos bons. Vou só enumerar aqui rapidinho. Em 2005, foi campeão do Brasileiro, né? Em 2009, foi campeão da Copa do Brasil e do Paulista. Do Paulista, mas foi. Não, foi o título do Ronaldo. Claro. Foi campeão bonito do Paulista, né? Em 2012, foi campeão da Libertadores do Mundial, somente, né? Em 2015, o nosso grande brasileiro aí, de Tite. E agora, 2017, qual título virá, hein? Vamos descobrir. Não vai ser Libertadores nem Mundial, a gente já sabe disso. Mas pode vir coisa importante aí. Não, tem o Paulista, a Copa do Brasil, o Brasileiro. Sul-Americana, que nunca ganhamos e tal, enfim. Tem títulos a disputar e títulos importantes. Claro, né? Brasileirão. Não pode negar isso. E o seu destaque, Gibson? O meu destaque, cara, é as infindáveis novelas do começo do fim de ano, das contratações, do Jadson e do Drogba, que ninguém sabe o que vai acontecer com essa porcaria. Cada dia, não é nem a cada dia, né? A cada hora muda a notícia. Parece, né? Aparece uma notícia, tá pra assinar, o cara tá viajando pra lá, assim, 15 segundos depois, em outro veículo de comunicação, não, cancelado, porque o cara tava menstruado. Fala, porra, bicho, decide logo, cara. Ele vai falar com a família, vai falar com o empresário, vai falar com o vizinho, mundo, vai falar tem que convencer o cachorro. Porra, aí é difícil, né, cara? Aí é dureza, cara. Essa novela, você acha que vale a pena ver de novo? Tá na categoria aí de... Olha, cara, não, eu acho, cara, eu acho que o Jadson, se a contratação dele vingar mesmo, ele voltar efetivamente pro Corinthians, eu acho que vai ser a melhor contratação do Corinthians no ano, porque ele é o cara que é capaz de botar o time funcionando aí no meio de campo, que é o que tá carente, o time. É verdade. E o seu destaque, meu irmão Guilherme? Qual que é o seu destaque? Meu destaque não é tão eloquente quanto o seu destaque e nem tão dramático quanto o seu, enfim. Mas o meu destaque fica pra estreia do nosso técnico, né? O nosso técnico, Fábio Carille. Ele já foi como auxiliar, enfim, substituindo o técnico tampão ali naqueles momentos que o Tite saiu, quando o Mano saiu também, enfim, ele foi a alguns jogos já, mas efetivado é a primeira vez que ele vai realmente assumir o comando do Corinthians, Na teoria, no passado, eles tinham falado que ele ia ficar até o fim do ano. É verdade. Aí depois passaram uma rasteira nos caras. Passaram uma rasteira ali por causa do Oswaldo Oliveira, que foi aquela lama. Acho que ninguém acreditou. Nem ele, nem o Roberto Jordão também não acreditou. Eu não acho que ele deve nem ter ficado magoado com aquilo, porque ele falou, puta, é óbvio. Enfim, né? Eu acho que a passagem do Oswaldo foi ruim no Corinthians, foi péssima. Foi bem ruim. Mas a gente tem que pensar que se ele não tivesse chegado ano passado, ele certamente estaria começando o ano do Corinthians. Sem dúvida. O que seria horrível. Nossa. Né? Eu acho que eu preferia ele ficar esse pouco tempo e estragar um ano já ruim, né? Ele conseguir piorar um ano já ruim, do que a gente já começar um ano todo errado. Então, eu acho ia que perder o ano. A chegada do Carille talvez coloque o Corinthians num rumo, eu espero, né? Num rumo melhor. Eu acho que a tendência pro futebol brasileiro que os clubes estão tomando é apostar em apostas, né? Em talentos novos, em técnicos novos que estão surgindo com ideias novas, coisas frescas surgindo aí, e menos nos antigos medalhões. E acho isso extremamente saudável pro Brasil hoje, pro futebol brasileiro hoje. Se vai dar certo ou não o Carille, não sei.
Mas a gente tem exemplos recentes aí, até do ano passado, do Botafogo, que surgiu aí, que pôs o cara interino e funcionou. O Flamengo pôs o cara interino e funcionou. Ano retrasado foi o Grêmio que apostou no cara interino e funcionou. Então, tem sinais de que essa experiência de trazer o cara de dentro, formar esse cara dentro, funciona. Não, e ano Tomara passado, que funciona também pro Carille, ano passado, no pós-Tite, dos 3 técnicos do Cristóvão, do Carille e do Oswaldo, o Carille foi o que teve um desempenho mais legal, assim, com mais consistência. Ele não teve tempo de fazer, talvez, o que ele quisesse fazer no time, porque aí já pressionaram pra trazer um técnico de renome, enfim, trouxeram aquela pasma do Oswaldo. Só que, bicho, esquece até o nome. Bicho, tanta raiva que dá o branco, albinismo mental. Mas o Carille vem fazendo um bom trabalho ali, cara. Tá eu acho que bonitinho tem uma tendência que eu acho que era meio óbvio, enfim, que tinha que acontecer isso. A gente tem que formar o nosso técnico também no próprio Corinthians, né? Do mesmo jeito que a gente forma jogador, é mais barato e é um cara mais confiável, que conhece melhor o ambiente, né? É bom lembrar que, por exemplo, o Guardiola, quando apareceu no Barcelona, ele surgiu das categorias de base, foi subindo, assumiu o time principal. Hoje é o maior técnico do mundo, enfim, considerado aí e tal. Eu acho que não estou dizendo que o Carille vai ter esse futuro tão brilhante, né? Vamos com calma. Mas é uma opção boa. E agora o Osmar Loz, o técnico da Copinha, vai ser auxiliar técnico do Carille também, já está sendo preparado. Eu acho que é o caminho natural. E se isso acontecer com mais frequência, vai ser bom pro clube, vai ser bom pro mercado de treinadores. Eu acho que as pessoas se esquecem às vezes que quando você pensa na instituição Corinthians, cara, fora o time principal, cara, o time principal é a ponta do iceberg. A ponta do iceberg. Tem um negócio ali embaixo, 1 trilhão de categorias com técnicos, com comissões técnicas. Cara, se essa pirâmide funciona, as coisas vão subir. É muito importante. Hoje, todas essas categorias estão falando a mesma língua. Eles estão treinando os garotos pro mesmo padrão tático, pro mesmo estilo de jogo. Tá seguindo isso. Hoje, e faz pouco tempo que isso começou. Mas tem esse formato. E vamos falar das contratações do Corinthians. Você falou do Drogba e as novelas do Jadson, que não terminam. Mas muitas novelas terminaram já. Mas que não foram nem chegar a ser novelas, né? Minisséries, assim. Aquela das 11 ali, que vai rapidinho. Temos 2 contratações que já estavam certas desde o ano passado, né? Sim. O Luigi, não veio o Mário, veio apenas o Luigi. Só o Luigi. E o Jô. Grande Jô. O Gabriel aí, que saiu do rival. Que foi uma pequena novela. Foi uma pequena novela, saiu do arqui-rival aí pra assinar com a gente, mas já tinha acabado o contrato lá, não era? Tinha acabado o contrato e o Palmeiras, inclusive, já tinha anunciado que não iria renovar o contrato, que eu achei um pouco estranho no caso do Gabriel, que ele é um cara muito querido pela torcida. Sim. Né? Muito querido pela torcida. Ele perdeu alguns pontos com essa torcida aí agora. Mas parece que ele perdeu espaço. Ele não dava um rolê ali na Turiaçu agora. Ele perdeu espaço no elenco com a contratação do cara que veio da Europa lá, o Felipe Melo. O Bravinho. O Bravinho, então. Ele perdeu espaço no elenco. Ele parece que teve um ano de contusões no ano passado e o Palmeiras preferiu não renovar e a torcida sentiu isso. Teve o Felipe Bastos, que chegou... Teve o Felipe Bastos, isso, que às vezes... Tanto o Felipe sendo falado aí nessa pré-temporada em vários times, esse é o nosso Felipe Bastos, que veio também, parece ser competente e tal. Teve um cara do Sport, um volante do Sport que veio, já que a gente não conseguiu o tal do Ritelli, não sei qual é quem. Mas aí veio o reserva dele ali, o Paulo Roberto. Esse Paulo Roberto é o candidato a ser o Williams dessa temporada. Nossa. Ele já chega com um certo ódio da torcida, com um certo ranço da torcida, que o que estava com todo jogado no Williams, o Williams saiu, não dá, vai ser direcionado a esse Paulo Roberto. Se ele não jogar, não for um craque, um Falcão, né, um Paulo Roberto Falcão nos próximos jogos... Ele tá roubado. Ele vai entrar nessa roubada de receber umas vaias aí. E ele já tá numa roubada grande que ele é volante num time que tem, 40 pessoas e 20 volantes. Né, e tem muito garoto, né? E muito cara garoto, da base, com carisma e tal. Com carinho da torcida, etc. Enfim, ele vai ter que mostrar bastante aí pra conseguir Mas aí tem 2 caras que a gente não falou ainda que vieram. E esses 2 já tem um certo carinho da torcida aí, né? Já ganharam os primeiro, pontos, né? O Casim, que veio do Curitiba, saiu do Curitiba para vir para cá. Confesso que eu não conhecia muito a história dele antes do Corinthians contratá-lo, mas
depois que li mais a respeito, me informei, vi algumas entrevistas dele, vi a participação dele nessa pré-temporada do Corinthians. Um cara muito carismático, com uma história muito boa, acho que tem muito para agregar aí pro Corinthians, muito para agregar para a imagem do Corinthians internacionalmente até, porque apesar da gente não ter tanto conhecimento dele, ele é um cara que é conhecido na Europa, tem um certo, enfim, tem até um estigma aí de ser o garoto da Coca-Cola e tal, com uma história aí que depois a gente pode falar aqui. Mas já conquistou de certa forma, já brigou com o Neguinho no jogo do time de São Paulo. Já fez gol. Já marcou um gol. Já marcou gol na estreia. Fez mais que o Gustavo, né? Pois é. Não me gusta gol. E outro que veio aí também, que também acho que tá cotado aí com a torcida, é o Pablo, né? Que veio da França, o último zagueiro que a gente trouxe da França. Deixou também muita com um nome saudade, curto. né? A gente tá até hoje pensando, puxa, ele podia estar aí de novo, né? Quem foi o Gil. Então, e os dois. E parece um cara habilidoso, um cara bom aí pra compor essa zaga bem aí, né? Desses reforços, quem vocês veem? O Fábio falou aqui do Pablo, que deve ser titular, ele acha que deve ser titular. Uhum. Quem vocês acham que pode ser titular no Corinthians? Além do. O Jô. O Jô é bem provável, né? O Gabriel. Que seria titular. Acho que o Jô, Gabriel, o Felipe Bastos briga por uma vaga. O Pablo e o Casim são titulares. Pra mim, sim. assim, hoje, eu acho que esses caras são os titulares. E você falou da Copa São Paulo. Você assistiu todos os jogos? Como é que foi? Eu assisti muitos dos jogos, né? Não deu pra assistir todos, a gente trabalha e tal, mas deu pra assistir muitos dos jogos. E, assim, o Corinthians dominou no campeonato, assim, desde o começo, jogou muito bem, começou com goleadas, enfim, ganhou todos os jogos, né? Não perdeu nenhum, nem sequer empatou nenhum, não precisou levar nenhum pra pênaltis, ainda bem. Aproveitamento de 100%. Né? Aproveitamento de 100%, melhor ataque do campeonato. Cara, assim, a gente teve o artilheiro do campeonato no Carlinhos, né? 11 gols, né? 11 gols em 9 jogos, né? E gols, apesar dele ser alto, ter quase 2 metros de altura, né? Ele fez a maioria com os pés mesmo. Acho que só na final ele chegou a fazer um de cabeça. Ele fez de cabeça na final. E teve outros destaques aí. O Pedrinho também se destacou muito, aí, inclusive foi considerado o melhor jogador do campeonato. Um moleque que surgiu esse ano no time da base também. Não foi aproveitado no ano passado porque ele era muito franzino ainda, fizeram um trabalho e tal, e esse ano ele conseguiu se impor ali. Foi vital em todos os jogos assim, que participou, né? Sim, importante. E marcando gols, dando assistências, muito importante mesmo. Outro que você gostou muito também, que já treinou algumas vezes com o time de cima, né? O Mantuan. Mantuan já foi banco, né? Do time de cima, inclusive. Mantuan pareceu um garoto muito centrado, né? Foi o capitão da conquista, levantou a tacinha. Sim, levantou a taça. Teve essa felicidade, né? E pareceu... E curiosidade, o irmão dele também treina no Corinthians nas categorias inferiores e a irmã dele treina na natação do Corinthians, parece. Então é uma família inteira que frequenta ali o ambiente corintiano. E é corintiano também. Enfim. E o pai joga na seleção de bote do Corinthians e a mãe tá na turma do ping-pong. Não duvido nada, não. Não duvido nada, não. Não duvido nada. Mas também tem outros caras que foram muito bem ali. A gente falou do Pedrinho, teve o Fabrício Oia também ali no meio. Esse jovem já há algum tempo, desde o ano passado, começo do ano passado, falavam muito dele como destaque. Ele ainda tem aí pelo menos mais 2 copinhas para jogar, se não subir antes, né? E já apareceu muito bem e cresceu conforme o campeonato foi crescendo. Conforme foi chegando, vamos ver, ele foi jogando cada vez melhor, eu senti o Fabrício Oia. Gostei de ver esse crescimento dele no campeonato. Outro que também cresceu no campeonato muito bem foi o Marquinhos, né? Começou, acho que até na reserva, os primeiros jogos. E depois foi entrando mais. Eu vi pouca coisa dessa Copa, eu gostei desse Marquinhos, gostei bastante. Muito aguerrido, participativo, pareceu bem. E também o Guilherme Romão ali na lateral esquerda, foi da seleção da Copa São Paulo, né? Dos melhores jogadores, o melhor lateral esquerdo. Acabou ficando de fora da final. Na minha opinião, por conta do exagero do juiz ali na semi, que expulsou o cara. Mas ok, fez o papel dele, jogou bem, mostrou que se precisar de um lateral esquerdo, assim como a gente subiu o Arana rapidamente e demonstrou, e a qualquer momento podem levar o Arana, que já foi várias vezes cotado para sair, tem gente ali para apoiar bem.
E a dupla de zagueiros, né? O Delamore e o Thiago também jogaram bem, os dois. O Delamore já desde o ano passado que jogou bem. E demonstra, assim, uma liderança também. Você vê os dois, assim, muito centrados. O Mantuan também, cara, demonstra essa liderança. Você vê em entrevista como o cara pensa no jogo, é eloquente, pensa no grupo. Isso foi muito bacana, assim. Você via toda hora que saía. O Corinthians da base teve uma performance ruim no final do ano passado e você via como eles estavam todos muito assim, unidos para superar isso e falavam muito de grupo, de amizade, coisas que a gente ouvia, por exemplo, no brasileiro de Corinthians campeão brasileiro 2015, né? Então é muito importante ver isso na cabeça desses moleques, assim, essa união, essa vontade de jogar um pelo outro, de fazer crescer e de querer que o outro participe. Você via muito isso transmite em campo, né? O cara chega lá, toca a bola em vez de chutar, dá para um companheiro que tem uma condição melhor. Teve uma jogada, acho que foi no segundo jogo, o Carlinhos driblou o time inteiro do adversário, e aí o goleiro apareceu na frente dele, ele tocou do lado pro Pedrinho só completar, aproveitando o Carlinhos, cara, ele é muito abusado ali na frente, né? Ele tem muita vontade, muita confiança. E a gente sentiu tanta falta de um cara assim, né? No ano passado, lá na frente, um cara que fosse ousado, que tentasse um pouquinho mais, tentasse um drible a mais, tentasse fazer umas firulas loucas. Ele várias vezes tentava dar umas bicicletas, umas puxetas e tal. Não fez gol assim, mas teve pelo menos 2 gols que eu sei que surgiram porque ele tentou isso, a zaga se confundia e tal, e sobrava para outro cara fazer. Então, acho que precisa disso, dessa garra, dessa vontade, dessa confiança. E os outros caras todos espero que ele suba, quando ele subir, enfim, quando ele tiver a chance dele, ele suba com essa disposição, né? Sim, e espero que seja uma chance, né? Que ele não suba pra ficar no banco, que nem o Léo Jabá no ano passado. Subiu, mas não subiu. Não, mas isso que eu ia falar, essa geração parece ser bem bacana, a disputa foi legal, enfim, os caras jogaram bem pra caramba. Mas a verdade é que tem uma geração antes deles, né? Claro. Que a gente tem o Arana, temos o Maicon, tem o Marcial, tem o Léo Jabá. O Marcial já é de uma geração anterior ainda, né? Tem o Léo Jabá, tem o Léo Santos na zaga, Léo Santos na zaga. Tem o Léo Príncipe na lateral direita, que estão chegando também, estão querendo achar o espaço. Eu acho que o Léo Jabá, por exemplo, eu quero ver muito mais o garoto esse ano. Quero ver muito mais ele. E aí, claro que o Carlinhos vai ter que esperar um pouco, né? Vai esperar um pouco. Mas a gente sabe que a paciência do torcedor não é tão grande assim. E se o Carlinhos estiver treinando com o time de cima e o Léo Jabá não conseguir se colocar nesse começo de ano e tal, vão pedir o Carlinhos. Claro. Não. Acho que hoje já vão pedir mais o Carlinhos do que o Léo Jabá. Assim, é injusto com o Léo Jabá, mas acho que hoje o Carlinhos já tem mais evidência com a torcida do que o Léo Jabá. A memória da torcida é um pouco curta nesse sentido, mas é verdade, você tem razão. E tem outra coisa legal, que essa geração aqui, muitos deles não estão fatiados de forma que o Corinthians tenha direitos minoritários deles, né? Muitos desses caras, o Corinthians tem 70%, outros têm 50%, mas são caras que, se acontecer como aconteceu até no ano passado, que saiu o Matheus Cassini, saiu o Pirulão, saiu vários caras, esses caras vão render pro Corinthians, vão dar uma grana pro Corinthians. Vai gerar o caixa, né? Bom, a gente falou de quem chegou, mas quem que saiu aí do time também nesse período aí? Acho que a saída mais sentida do Corinthians, porque era titular, enfim, é a do Wendel, né? A do Wendel, uma surpresa. Esquerda, uma surpresa, um dos melhores laterais do Brasil atualmente, né? Sim. Enfim, o contrato dele não estava tão no final assim. O Corinthians investiu um dinheiro nele, não conseguiu. Na venda agora pro Internacional, né? Ele foi pro Inter, foi jogar a Série B, não conseguiu retornar todo o dinheiro que investiu nele, enfim, a gente achou meio estranho isso, mas enfim, foi pro Inter de Porto Alegre. Foi pro Inter de Porto Alegre, a escolha dele foi financeira, o Inter praticamente dobrou o salário que ele tinha aqui no Corinthians, pelo menos é o que estão dizendo. Porque o cara também sair pra jogar a Série B tem que dobrar. Foi escolhido a dedo, né, pela comissão técnica lá, falaram queremos esse cara, foram atrás, ofereceram a grana, acabou rolando. Acho que o Corinthians não brigou mais, porque olhou pro elenco e vê, tem o Arana crescendo aqui que eu tenho que dar um espaço, eu tenho o Moisés voltando ali do Bahia, fez um campeonato bom ano passado no Bahia, quero ver qual é que é desse moleque também.
Então, acho que o Wendel saiu. Eu fico triste porque eu gostava dele como jogador, mas eu entendo que outros também merecem um espaço ali, né? Eu acho que foi uma posição que a gente parece que tá bem guarnecido ali, né? Sim. O Arana já jogou bem e tal. Claro, a gente vai saber de fato quando ele vai render na hora que ele for titular e jogar várias partidas seguidas, né? E na pré-temporada, o Marcial jogou ali na lateral esquerda também e jogou bem. Jogou bem. Porque o Arana tá, na verdade, com a seleção Sub-20 no Equador, disputando o Sul-Americano e tal. E até por isso que a temporada deve começar com o Moisés como titular. E aí vamos ver como o Arana vai recuperar essa posição ou não, né? Vamos ver. Outro que saiu foi o Luca, né? Foi pra Ponte Preta. Foi a Ponte Preta. Parte do pacote que o Corinthians tá fechando de acariciar a Ponte Preta pra ver se eles vendem o Potker pra gente, né? As notícias dão que o Potker chega pro brasileiro. Né? Mas até isso se confirmar de verdade, fica ainda... Tem que mandar umas flores, um bombonzinho, um lookinho aqui, depois vai um Iago ali, e aí na hora, né, espinafra. E vamos ver. E um que saiu sem marcar gols e que não deve deixar saudade foi o Gustavo, né? O Gustavo. Foi pro Bahia. Foi pro Bahia. O Corinthians tem uma relação, tanto com a Ponte Preta quanto com o Bahia, tem uma relação muito boa de troca de jogadores. Já diversas vezes o Corinthians empresta para esses times. São alguns dos times que o Corinthians tem essas parcerias. E normalmente esses caras acabam indo bem, acabam tendo algum respaldo bom ali, né, para isso. Vamos ver, de repente pro Gustavo dá sorte, pro Gusta não gol, o Gusta sem gol, dá sorte, ele volta a ser Gusta gol. Enfim, tivemos essas chegadas, essas saídas, essas especulações. Se chegar o Drogba, não sei o que a gente faz com todos os carinhos com a Ponte Preta pra vir o Potker também. Enfim, sei lá. E agora há pouco você mencionou do Moisés começar jogando, né? Na lateral. Na lateral, então. Aqui tá. A gente teve duas pessoas que mencionaram aqui. O Alan Araújo, primeiro do Drogba, a gente falou no começo do podcast, que a gente tá uma novela, ninguém sabe se vem ou se não vem. E ele perguntou: o que vocês acham do Moisés? Pra dar um feedback melhor aí do Moisés, a opinião. E aqui embaixo o Celso Lee já deu uma cutucada e falou: Moisés é brucutu. Lembra do Super Zé mesmo? O Moisés jogou bem o primeiro jogo da Florida Cup, né? Contra o Vasco. Ele jogou o primeiro tempo, jogou muito bem. Acho que ele tem aí a posição para perder, de fato, né? Porque o Arana não tá aí e tal, então ele vai segurar enquanto ele mantiver uma boa performance, né? Vale dizer que ele tiveram times interessados, né? Um time russo ofereceu uma grana por ele e tal, enfim, rolou isso. Nem sabia se ele ia ficar aí, quando ele chegou do Bahia já como oferta aí num time russo, mas seguraram o cara. Então, assim, o campeonato dele realmente no Bahia no ano passado deu uma visibilidade pro cara, deu uma confiança pra ele. É um momento de dar uma chance mesmo, né, cara? Quanto ao Drogba, acho que... pior que ano passado não vai ser, né, cara? Difícil, hein? Ele... Só o que ele traz de marketing, de visibilidade pro Corinthians é uma coisa inacreditável que seria. E ele, todo mundo sabe, ele tá no fim da carreira, não vai ser cara pra jogar todos os jogos, vai ter que trabalhar bem isso com ele, jogar e trabalhar isso bem com a torcida, com o elenco, pra que ele possa jogar aqueles jogos XYZ. De repente ele é aquele cara que joga o jogo inteiro, aquele cara que tá faltando 25 minutos pra acabar o jogo ali. Ou o cara que joga o primeiro tempo e sabe que vai gastar uma substituição nele e tal. Mas ia ter uma visibilidade enorme, cara. Eu conversando com um colega meu, um americano, o cara é americano, ele tinha ouvido falar desse boato do Drogba no Corinthians, tá? Ele falou, tenho certeza que o Drogba vai arrebentar contra os zagueiros baixinhos do Brasil. Ele não sabe muito bem de zagueiro brasileiro, mas enfim... mas acho é verdade. Que provoca um impacto assim na imagem, cara. Eu acho que é uma coisa positiva aí. Se ele chegar e disputar esse Paulista, ele faz a festa. E a última notícia que a gente teve foi só que ele acabou não aceitando um contrato do time australiano, né? E que está debatendo com a família se ele vem ou não pro Corinthians. Enfim. A proposta tá na mão dele, enfim. Eu não sei, acho que a diretoria, até onde eu sei, não fez um ultimato, não falou até tal dia você tem que responder e tal. Tá na mão dele, ele que vai decidir o futuro dele lá.
enfim, a gente é suspeito pra falar, mas se ele vier, ele vai ser muito feliz aqui, eu não tenho dúvida. Ele vai ser feliz e espero que a gente seja feliz com ele também. Não, e vai, ele nos dê felicidades aí. E vai entrar num estádio lotado, enfim, com a torcida gritando o nome dele. Com certeza, com certeza. Disputando competições pelas primeiras posições, enfim. Ele vai ser feliz aqui, vai ser competitivo. Mesmo em Montreal, né, ele estava jogando na Liga Americana lá, que Montreal participa também, é o Montreal Impact. Ele marcou gols, ele deu assistência, então... ele vai fazer o mesmo aqui, não tenho dúvida. E ele já tem uma sincronia, um certo amizade. Um entrosamento e amizade com o Casim. Eles jogaram juntos na Turquia, né? Então... dizem que ele até ligou, né? O Casim ligou pra ele. O Casim ligou pra ele e tal, conversou sobre isso. Mas fora as especulações da vinda do Jadson, da vinda do Drogba, a do Jadson parece que tá até um pouco mais... bem mais encaminhada, estão discutindo detalhes do contrato e tal, enfim, já teve proposta contra proposta, a coisa já rolou um pouco mais. Tem algumas saídas sendo especuladas também, né? A gente falou aqui por alto da possibilidade do Iago ser emprestado para a Ponte também, né? E acho que com a vinda do Pablo aí, tem menos espaço para a zaga aí, né? Vem o Pablo, já tem o Balbuena, o Pedro Henrique surgindo bem, o Léo Santos surgindo bem. Wilson, que é o Wilson, mas... que foi bem em alguns jogos, assim, um dos favoritos do mas ele oscilou, né? Que engraçado, teve jogos muito bons, jogos muito ruins. A nossa zaga né? inteira oscilou, né? Não teve um jogador que você fala, não, esse foi bem o ano inteiro. Não, mas acho que pro Iago ir pra um time como a Ponte Preta, que é um time que joga Série A, joga Sul-Americana pra ir bem... joga a Copa do Brasil para ir bem, né? É um momento de possível crescimento aí para ele, né? Pode acontecer como aconteceu com o Maicon ano passado, foi bem aproveitado, claro. ganhou uma imagem boa ali, ou pode acontecer como aconteceu com o Marcial, que foi pro Cruzeiro e não foi aproveitado, não aconteceu nada com ele lá. Mas voltou bem. Estamos felizes de tê-lo de volta aí, né? E o Rodriguinho, cara. O Rodriguinho fica, não fica? Qual que é a história do Rodriguinho? A última notícia é que o Corinthians rejeitou todas as ofertas que o Fenerbahçe fez e o Fenerbahçe aparentemente já desistiu do negócio. Até pra não virar aquela, como é que eles falam? Assédio, né? Não configurar um assédio que o Corinthians poderia até entrar com alguma ação na FIFA contra isso. E o contrato dele termina no final do ano. Se ele ficar, provavelmente ele vai querer, pro Corinthians não perder dinheiro, ele vai ter que gastar dinheiro, vai ter que renovar o contrato dele com um salário maior. A verdade é que o Rodriguinho, de um jogador encostado, um jogador imprestável, né? Voltou no meio do campeonato de 2015, o Tite arrumou um lugarzinho ali para ele, fez boas partidas, e o ano de 2016 ele foi o principal jogador da equipe, até merecendo a convocação para a recente... convocação da seleção brasileira. Então, é um jogador que se ele saísse agora, a gente ia sentir muito, né? A gente ia lamentar demais a falta dele. Claro, se vier o Jadson, a gente vai lamentar menos. Mas aí fica aquela questão, né? Será que vale a pena investir no Rodriguinho para ele ficar? Ou é melhor aproveitar que ele está na alta agora e vender? Porque essa ação vai baixar daqui a uns anos, daqui a meio ano, sei lá o quê. Pelo que eu li, a estratégia da diretoria do Corinthians é tentar fixar essa renovação para conseguir estender o contrato dele e no meio do ano, que é a janela mais proveitosa, né, que tem mais interesse mesmo, de mais impacto, vendê-lo. Só que precisa fazer essa renovação, porque no meio do ano, se não fizer a renovação, ele está livre para assinar qualquer pré-contrato. Exatamente. Então aí já fica mais complicado, né? E tem um rapaz aqui, o Alan Araújo, que está perguntando de alguém que a gente esqueceu de falar aqui. O que acham do Romero? Por que a gente tem que falar do Romero, né? O Romero é um cara esforçado, né? É um cara esforçado, É aquele aluno Mas também rolaram especulações do Romero, aluno, né? Que estuda bastante... Né? Ele faz as provas, ele se dedica, ele é um cara legal com o pessoal. Levanta a mão, faz pergunta ao professor. Participa, mas não vamos ver, na hora da média ali, eles tiram 5. Aquele que o professor arredonda pra cima, ver se ele passa de ano, né? O cara é gente fina e tal, vamos arredondar pra cima, vamos dar essa força pra ele e tal. É um cara esforçado, mas é um nota 6.
Mas teve rumores de saída dele nesse meio do ano, não teve? Teve uma história que ele ia pro Sport de Portugal, né? O Sporting é um time muito confuso, né, cara? Que o Sporting tá negociando com o Sport do Brasil, né, de Recife, e a saída do André. Mas o André ainda tem um contrato com o Corinthians teria que liberar. Pro Corinthians liberar, parece que iria o Romero, enfim, mas é uma triangulação meio esquisita ali. Vamos ver, enfim. Acho que, apesar dele ter sido artilheiro do Corinthians no ano passado, não dá pra dizer que a gente vai sentir a falta dele se ele começar o ano sem ele, né? Você vai lamentar demais. Assim. Você vai. Acho que nenhum de nós aqui no meio do jogo vai falar, pô, se entrasse o Romero ali, né, a gente tava bem. Como a gente fez inúmeras vezes no ano passado, falando, pô, se tivesse o Renato Augusto, se tivesse o Gil, se tivesse o Ralf, se tivesse o Jadson. Com o Romero não vai acontecer isso, eu imagino, né? Se tivesse o Tite. Já que é pra apelar na brincadeira, eu vou apelar, né? Certamente. Mas o Romero é um cara legal de ver jogar pela garra, mas... E quando ele acerta, é bonito. Ano passado teve jogos tão desesperadores que eu acredito que até o Ronaldo fenômeno do chute pra jogar meia horinha, bicho. Ok, essas são as especulações. E nessa pré-temporada, o que vocês acharam da... A gente já falou bastante da copinha aqui e tal, mas dos profissionais mesmo. O que vocês acharam do que o time fez na Florida Cup? Entrou, goleou o Vasco, depois... Eu só vi o primeiro jogo do Vasco, depois do segundo jogo contra o São Paulo, eu só vi os pênaltis perdidos. Eu vi um best-of só os primeiros momentos e tal, então não dá pra opinar tanto. Mas no primeiro jogo, cara, gostei da postura do time, cara. O time tava firme, tava marcando bem, gostei. Fica a ressalva de que era contra o time do Vasco. Que, apesar de ter feito uma ou outra contratação nesse meio de ano e nesse final de ano, a maioria delas não estava em campo para esse jogo, porque foram tudo de última hora. E o Vasco tá sendo treinado pelo Cristóvão, né, cara? Então, foi legal ver porque claramente nesse jogo, o primeiro jogo dos dois em pré-temporada, o Carille deu um certo banho tático ali no Cristóvão. Até na tática de substituição que ele fez, etc. Eu vou trocar o time inteiro no intervalo, já anunciou isso antes e tal. Foi legal, assim, acho que mostrou uma postura bacana do Carille. Foi um jogo pra mostrar mais o Carille do que qualquer outra coisa. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, eu achei legal pra Carille trocar o time inteiro, né, no intervalo. Porque a proposta desse negócio é fazer uma temporada de aquecer todo mundo, botar pra jogar, observar os caras jogando. Exatamente. E eu confesso que eu fiquei meio puto dele não ter feito isso no jogo contra o São Paulo, cara. Porque os caras, só porque é o jogo contra o São Paulo, os caras começam a pirar de que não, cara, bicho, é pra experimentar, o objetivo ali é outro, cara. Eu concordo, mas eu entendo a dificuldade do Carille de fazer isso. E os dois técnicos começando o trabalho, né? Sim, Tanto sim. O técnico do São Paulo quanto o do Corinthians. Então, isso dificulta um pouco de repente ele muda o time inteiro e acaba sendo uma goleada, enfim. Pra ele ia ficar ruim. Mas eu acho até que é melhor, porque aí você já configura, puta, esse jogo é um amistoso teste. Dane-se o resultado não importa. Mas porque era o São Paulo, o resultado importa pra caralho. Porque, cara, dá importância pra uma coisa que não tem importância, sabe? Pra terminar essa preparação, tem um amistoso com a Ferroviária agora no quarta-feira. Tem um amistoso com a Ferroviária na quarta-feira. Em Itaquera e tal. Por mais que eu respeite a entidade da Ferroviária, acho que é um amistoso muito fraco, assim. Esse é o melhor que o Corinthians pôde fazer, essa pré-temporada. Mas vai ter esse teste aí. É bacana que tem um jogo aí antes, na arena e tal. Eles estão armando o time apresentação do time jogo. da Copa, da Copinha vai estar lá também. Legal, a apresentação dessas novas contratações. Quem sabe o Jadson. Até que enfim. Quiçá um Drogba estará lá na quarta-feira, não é? Quiçá Drogba, hein? O novo hit do verão. Quiçá Drogba. Mais umas participações rápidas aqui. O Alan perguntou agora, tirando o momento específico, a lesão do Walter, quem que tá melhor, o Cássio ou o Walter? Quem que tem que ficar no gol? O ano terminou com, acho que o consenso geral de todo corintiano, o Walter tá melhor, né? Tá melhor e merece ser titular. Só que o Walter agora começa o ano lesionado. E o Cássio tem disso, né? Um goleiro muito talentoso, já foi mais, mas também com muita sorte, porque os momentos em que precisa que ele segure a onda, alguém se machuca e ele entra no lugar. E
tem sido isso. Ele começou a carreira dele no Corinthians assim, né? Claro. Eu acho com uma má performance de um cara lá, enfim, do o Cássio começou o ano passado acima do peso, né? Esse ano ele voltou já magrinho, parece. Uhum. E aí o Walter tem isso. Às vezes que ele realmente tem a chance, que pode ter uma sequência, ele acaba se contundindo. No ano passado também teve uma contusão, né? Sim, que tirou, e aí veio o Cássio e tal. E esse ano começa a mesma coisa, quer dizer, ele teve uma contusão, não é séria, enfim, mas já tirou ele de uma boa parte da pré-temporada, já não fez os amistosos, ele não deve começar o ano como titular. Agora a sequência de jogos vai falar, o Cássio tem tudo pra segurar essa posição. Se ele jogar bem, quem é que vai tirar ele de lá, né? Mas ano passado você tá falando um negócio que ele tava um pouco acima do peso, ano passado já perdeu esse ano, o Cássio. Do Cássio, mas ano passado teve uma coisa que tava me incomodando mais no Cássio, porque, tudo bem, ele tá um pouco mais lento por causa do peso, mas tipo, o que me incomodava é que nos jogos, muitas vezes, não era sempre, mas com uma certa frequência, eu notava que faltava aquele olho de assassino nele, sabe? O foco, né? Aquela coisa de bicho, não. Cara, eu vou pegar essa porra, vou fechar esse gol. Às vezes ele tava ali, porque ele tava ali, tipo, meio tipo, eu tô aqui porque eu tô aqui. Então, eu tô aqui. Vamos ver como vai ser a uma questão de atitude. Dele. Como vai ser a atitude dele esse ano. E verdade seja dita, no segundo semestre faltou isso no time inteiro praticamente. Sim, né? não, sem dúvida. Começando pelos técnicos e diretores. Aproveitando aqui, vamos. Acho que é a última pauta que a gente tem pra tratar aqui, né? Falar um pouco desse elenco aí do Corinthians hoje, que é um elenco inflado, né? Começando no gol aí, tem uma situação que no meio do ano, talvez a gente tenha que tomar uma decisão definitiva em relação a isso. De vamos com o Cássio e vamos com o Walter. Sim. Porque tanto um quanto o outro é extremamente vendável pro Corinthians. E podem ajudar o Corinthians. Direção do Corinthians já anunciou, se não vender jogador, o Corinthians está na lama esse ano em termos financeiros, né? Então, precisa vender alguém. Talvez seja o Cássio. Talvez o Cássio, tendo um começo bom, se torne mais valioso, vende o cara, põe o Walter como titular aí, incontestável, Sim. com dois garotos bem talentosos atrás dele, Matheus Vidotto e Kaique. Kaique jogou ano passado, jogou muito bem. O Matheus que jogou na Florida Cup, não foi? E jogou bem também. Então, acho que a gente tem que começar a abrir esse espaço para os garotos, porque não adianta a gente falar, tem garotos talentosos, não sei o que, não tem chance. Claro que não tem chance, a gente tá com dois jogadores, claro. Dois goleiros aqui que podem ser titular em praticamente qualquer time do Brasil, e a gente tá com os dois aqui. Os garotos aqui não vão entrar, então tem que ser um processo lento. Esse ano, acho que tem que tomar a decisão mais definitiva em um deles aí. Vamos esperar para ver, né? Acho que tá todo mundo esperando para ver como o Cássio começa o ano e se o Walter também não se contunde, enfim, se ele realmente vai lutar pela posição. E aí, acho que da zaga a gente já falou um pouco aí, da disputa pela zaga. Nas laterais aí a gente tem de um lado o Fagner e o Léo Príncipe, né? E do outro tá o Arana e o Moisés. O Fagner também muito especulado para sair, qualquer janela que aparece, sendo constantemente convocado para a seleção, não só quando é convocação de times brasileiros. Ele deve ser titular no próximo jogo da eliminatória. Porque o Dani Alves está suspenso. Dani Alves está suspenso, ele deve ser o titular. E temos o garoto Léo Príncipe atrás dele, que teve umas certas alternâncias, mas no geral acho que causou uma boa impressão. Sim. Cresceu, né? Ele cresceu. E atrás dele, assim, a gente falou um pouco da Copinha, tem dois garotos na Copinha que jogaram bem também, o Samuel e o Guedes, ambos jogaram bem. Então acho que pode acabar dando mais chance aí se um deles sair, né? E de novo, pensando em lucratividade pro Corinthians, o Fagner talvez seja um dos que mais traga dinheiro aí pro Corinthians nessa coisa toda. E aí entra essa esbórnia do meio pra frente, que o Corinthians tem uma cacetada de jogador e quase nenhum deles, assim, com a pecha de esse é titular e tem que ser o titular. Né? Eu acho que o Gabriel. O Gabriel chega com essa marca, chega com o título injusto de novo Ralf, talvez. Vamos ver na prática. Ou pelo menos novo Bruno Henrique. Mas eu acho que ele é assim, qualquer torcedor que escala, coloca ele no meio. O Rodriguinho, pelo ano que teve ano passado, eu acho que é titular. E aí tem um monte de bem nome ali pra caramba ao redor. O Jadson, se chegar, obviamente vai ser titular. Claro. Mas acho que vai demorar um pouco, porque ele vai ter que se colocar em forma. Acho que ele não vai entrar e já ser titular no começo do Paulista.
De volante aqui, a gente tem Christian, Paulo Roberto, Felipe Basto, Marcel, Maicon, Varian, Jean. Aí do meio pra frente tem Camacho, tem Marlone, tem o Gibizinho Augusto, tem o Guilherme. Pô, o Guilherme é um cara que tem um talento ímpar ali e a gente não soube aproveitar ainda. Será que o Carille consegue extrair isso acho agora? Que não é que a gente não soube aproveitar também. Ele também não soube aproveitar. Muitos jogadores, né, não souberam aproveitar as chances que tiveram ano passado. A gente lista esses jogadores todos, o Marquinhos Gabriel, o Giovanni Augusto, o Guilherme, o Marlone, o Camacho mesmo. Eles tiveram muitas chances, né? Não, e qualquer um que jogasse um pouquinho mais já seria um titular absoluto. Um pouquinho mais em sequência, né? Porque em um dado jogo sempre um jogava mas isso mais. Que eu ia falar, porque a questão é que todos eles, se você for pegar ali pra montar o DVD, você acha cena pra montar o DVD. Material pra montar o DVD. Porque tinha jogo que o Guilherme jogava bom jogou pra caramba no jogo. Mas não pro time, né? Não, então, mas o problema pra mim de todos esses jogadores era a oscilação deles. Porque você pega o Guilherme, teve jogos que ele jogou pra caramba. E no jogo seguinte ele não fazia nada, não acertava um passe. Né? Aí você pega jogo também que, sei lá, mesmo jogo que o próprio Rodriguinho jogou pra caramba, no jogo seguinte já não jogava bem. Era uma oscilação, cara, de performance muito absurda, cara. É complicado, né? O elenco do Corinthians tá inflado e não tem muita solução, assim. Vai emprestar quem? Os caras que geram interesse são os mesmos caras que a gente quer ficar. Sim. O Christian, que a gente tá doido pra emprestar, quem que tá querendo pegar emprestado? E mesmo se emprestar, vai ter que continuar pagando no mínimo metade do salário dele. Então a gente tá com esse elenco, são 40 pessoas aí, fora 40 jogadores, fora os da copinha aí que estão subindo, que merecem chance. E muitas decisões a se tomar nesse começo de ano pra alinhar isso, né? Mas acho que é isso, tem que realmente bancar essas decisões agora e investir em quem chegou agora, investir em moleque que tá subindo, porque esses caras que estavam aí no passado e não renderam, não tem por que a gente acreditar que vai render agora. Que também tem um histórico assim, a gente gosta muito do Jadson, do Renato Augusto, mas eles também passaram um ano antes de jogar bem, pelo menos um ano oscilando também. Não, mas então, existia um... O Renato Augusto passou mais machucado do que oscilando, né? Porque sim. Passou mais tempo de paciência. Sim, mas ele não era um titular absoluto. Mas existiu nesses períodos, assim, momentos bons desses jogadores. O Jadson chegou fazendo gol, aí ele caiu, aí ele perdeu a posição. Renato Augusto jogava bem e se quebrava, né? Mas se você pegar o caso do Jadson, por exemplo, será que ele é tão diferente do Marlone? Do Marlone ou do Giovanni Augusto? Que quando chegou também a gente elogiou, ele chegou com uma postura, chegou marcando alguns gols e tal, depois caiu. Então, a minha esperança é que agora esses caras que passaram um ano aí se aclimatando, talvez... Se acostumando com a torcida alvinegra. Agora eles deslanchem, vamos ver. Mas eu acho que a resposta para isso tá naquilo que a gente daqui não vê, né? Nos bastidores, no comportamento deles lá dentro, nos treinamentos, em como eles respondem aos técnicos e tudo isso. Então, vamos ver aí, cenas dos próximos capítulos aí. E só pra terminar, o Corinthians mas vai pra onde? Quando que começa de verdade o ano pro Corinthians valendo ponto, valendo Sábado que vem, Campeonato Brasileiro, Brasileiro Paulista, né? Já tô me antecipando, eu tô querendo brasileiro pra pegar sangue. Campeonato Paulista, sábado que vem contra São Bento. São Bento de Sorocaba. São Bento de Sorocaba. Exatamente. E logo em seguida... Lá em Sorocaba, diga-se, né? Sábado, por enquanto, marcado para as 17 horas de sábado. E logo em seguida, na quarta-feira, já tem outro jogo do Corinthians, também fora de casa, né? Contra o Caldense pela Copa do Brasil. Né? Já é na quarta-feira aí, depois do... Já Paulista. Começa os dois campeonatos. Dois começos de campeonato já na outra semana aí, né? E, Fábio, a Irmandade já decidiu algumas coisas esse ano. Algumas mudanças na Irmandade. Decidimos, sim. A primeira coisa que a gente decidiu é que a gente vai ter um horário fixo agora. E hoje já não fizemos o horário que a gente vai fazer, mas a partir do domingo que vem, a Irmandade vai aparecer aqui, a partir do episódio 1 2017, esse é o episódio 0 2017, vai começar sempre aos domingos, 9h30 da noite, não é isso? Domingos, 9h30 da noite, o seu encontro com a Irmandade via Facebook e no nosso podcast aqui. Exatamente, pelo live do Facebook. O nosso podcast
entra ao ar na segunda-feira, no dia seguinte. Na sequência. Exatamente, na sequência. Mas apesar das mudanças, tem coisas que não mudaram. Não mudaram. O que não mudou, Gibson? As nossas redes sociais. Por exemplo, as redes sociais continuam as mesmas. Né? Aquelas 5, as né? mesmas Gibson, 5 que eu só lembro 4. Né? Facebook, SoundCloud, Twitter, YouTube e Facebook. Instagram. Então, em todas elas, Irmandade Corintiana, exceto o Irmandade Timão. Twitter, né? Irmandade Timão no Twitter. E outra coisa que não mudou também é que a gente vai continuar, mesmo quando não tiver o live ou a gravação do podcast após os jogos, por exemplo, no jogo de quarta-feira, mas a gente vai continuar postando as notas dos jogadores, vai continuar postando o melhor jogador da partida. Sim. Então isso vai continuar. Vamos continuar, não é só o podcast e o live, a gente vai continuar distribuindo informações que a gente receber aqui, conversando, sempre dando o toque da Irmandade Corintiana pro que tá acontecendo no Corinthians aí, né? Sem dúvida. Acho que é isso aí, ficamos por aqui. Acho que é isso. Vamos lá, que seja um bom ano pro Corinthians. Já começou bem com a Copinha, é o prenúncio de um ano maravilhoso que o Corinthians terá. Vamos lá. 2017, vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai, Corinthians!